Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, é tempo de esperançar. Hoje, sexta-feira, 19 de novembro. Sabe, verdadeira aventura. Até as 19h13 eu estava sem luz, no absoluto escuro aqui em casa. Caiu um pé de árvore aqui perto, carregou os fios, né? E vocês imaginam a confusão. Eu já ia mandar uma foto para as pessoas que me acompanham no canal que eu mando o zap falando da live, né? Quando voltou a luz. Então eu tive que fazer tudo correndo, me preparar para a gente fazer a revisão de hoje, né? Hoje, 19 de novembro, também é aniversário da minha irmã Letícia, né? Eu me lembro quando a gente estava na escola, todo mundo comemorava o Dia da Bandeira, mas eu comemorava o aniversário da minha irmã, né? Aliás, nesse aspecto a família é ótima, porque eu, meu avô e meu bisavô nascemos no dia 15 de março, né? Hoje em dia é um dia qualquer, mas na época que eu era garoto era o dia que o presidente da República tomava posse. Né? Então a gente tinha sempre vira e mexe, a gente tinha uma parada no dia do nosso aniversário em Brasília. Mas o problema é que a parada não era para o nosso aniversário. Né? Aliás, também é interessante porque eu fui batizado no dia 7 de dezembro. Quem chegou aí? Pacheco! Paz e bem, eu não estou sabendo quem é, mas seja muito bem-vindo, Pacheco. Então, estou dizendo que era gozado, que eu nasci no dia que o presidente tomava posse, fui batizado no dia da independência e minha irmã nasceu no dia da bandeira. A gente brincava que era família muito cívica, né? A Bernardo e a sua outra irmã nasceu no dia do meio ambiente. É coisa interessante, né? A gente tem essa coisa. Então, hoje é aniversário da minha irmã Letícia, né? E eu enfrentei essa. Até as 19h15, 19h13, por aí, eu estava sem luz aqui em casa, escuro total. Acabou de entrar a luz, eu tive que vir correndo aqui para arrumar a nossa, a nossa estrutura aqui para fazer live. Eu já ia mandar até uma foto para o pessoal que me segue que recebe o aviso pelo WhatsApp dizendo assim, olha, tô sem luz, não vai ter live. O que eu ia ficar chateado, sabe? Porque por mais que eu não queira, terça e quarta eu já não fiz live por causa da escola. Quero ver se eu consigo fazer. Amanhã, dia 20, eu vou passar um apertinho também, eu vou ver o que eu faço. Porque eu vou às 18 horas numa missa pelo Dia da Consciência Negra, né? Eu não sei se eu consigo chegar às 19h30 em casa, né? Vamos ver o que eu faço. Oi, Diane! Paz e bem! Né? Então, vamos ver o que eu faço. Eu vou dar um jeito de fazer uma live amanhã também. Né? Estarei presente numa missa às 8 horas. Teoricamente, acaba a tempo, né? Mas vamos ver. Eu talvez, se bobear, faça a missa mais cedo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. A celebração mais cedo, nossa celebração aqui, nossa live mais cedo para ir para a missa, para não furar com vocês de novo. Né? Eu sei que fica confuso, pessoal, mas é porque realmente esse fim de ano está um fim de ano bastante complicado, sabe? Agora há pouco mesmo, né, eu fui chamado a participar de uma atividade da área de avaliação de tecnologias em saúde, né? E assim, foi até divertido, porque quem chamou foi uma ex-aluna minha, pessoa querida que trabalha no Ministério, né? Então a gente fica contente quando a gente vê essas coisas acontecendo, né? Daqui a mais um pouquinho a gente vai começar, né? Para a gente poder
fazer a nossa reflexão de hoje, né? E eu quis fazer uma chamada mais, assim, pôr um plus no título, porque, como eu digo, às vezes a gente não observa tudo que tem na liturgia que a gente está acompanhando, né? Mas é assim mesmo, é muita coisa, né? Eu vi assim, umas 10 vezes e ainda vai ter coisa para ler de novo, porque tem coisas que a gente não pega na primeira, na segunda, na terceira vez. Eu acho, inclusive, que tem coisas que você só vai pegar no momento oportuno, no momento que aquilo está te afligindo, está te perturbando, né? Como foi ontem a live, né? Um Deus que chora, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Vamos começar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será. Tanto vós fizeste dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque todo o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. E quando você vê essa leitura, ela traz para a gente alguns questionamentos, algumas coisas que a gente precisa pensar e repensar, né? Primeiro, que é muito comum usarem essa leitura mostrando como um comportamento violento de Jesus. Não, Jesus também perdia a calma, não viu lá no templo, ele perdeu a calma. E é muito gozado que quando eu viro assim e falo, mas Jesus virava a mesa, né? Como assim, Bernardo, Jesus virava a mesa? Ele não virou a mesa no templo? Não, Bernardo, é um sentido figurado. Então, é interessante porque algumas pessoas, quando querem mostrar Jesus como um homem que podia ficar violento, que era capaz da violência, citam essa passagem de forma literal, normalmente no Evangelho de Mateus. Mas quando eu falo que Jesus virava a mesa, né, no sentido dele inverter as coisas, as pessoas dizem que a passagem não é literal, né? Isso mostra muito complicada que existe, que é, vamos dizer assim, um uso do que está escrito na Bíblia. O que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas usam o que está escrito na Bíblia para dar legitimidade ao que elas pensam, em vez de ver o que está escrito na Bíblia e mudar o pensar delas, né? Eu dou um exemplo assim muito claro, né? Que é, por exemplo, a primeira leitura do 3,14, onde está escrito assim: Estais pronto a dar razão da sua esperança a todos que vou lá pedirem. E é interessante porque as pessoas usam isso para justificar uma apologia firme
Não, a apologia tem que ser firme, porque eu tenho que dar a razão da minha esperança. Está lá em 1 Pedro 3,14. Ele devia falar que era 1 Pedro 3,14a. Porque a seguinte vem, mas fazei-o com mansidão e longanimidade, ou seja, mansidão e misericórdia. E é interessante porque se você for no versículo anterior, ainda diz assim, quando lhe pedirem, estejas pronto para dar razão da sua esperança. Ou seja, as pessoas pegam aquele pedaço e usam, tiram ali só o que eles querem e usam para aquilo que eles querem justificar a sua conduta, em vez de adequar a conduta deles ao que está escrito na Bíblia. Um pouco aqui a gente vê isso. Jesus fala, a minha casa, está escrito, a casa do meu pai, a minha casa será templo de oração. Será uma casa de oração. Né? Mas vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. Ele denuncia. É interessante porque as pessoas veem essa leitura e falam assim, essa é uma casa de oração, a igreja é uma casa de oração. Mas elas se esquecem que nessa mesma leitura mostra que a igreja é casa de profecia. Porque a atitude de Jesus foi uma atitude profética. Ele virou e falou aqui, vocês transformaram a casa de meu pai, a casa de oração, numa covil de ladrões. Ele denuncia, vocês transformaram os sacrifícios dessa igreja em uma fonte de dinheiro e poder. Né? Se você ler aqui em Lucas, você não vê muito isso, porque Lucas está escrevendo para os gregos não estão interessados nisso. Mas em Mateus fica claro que há um comércio em torno do sacrifício. Ou seja, há um comércio em torno da religião, da religiosidade, da crença e da fé das pessoas. Há um grupo de pessoas que se aproveitam daquilo. Há um grupo, aqui nesse caso, ele até nomeia sacerdotes, mestres da lei e notáveis do povo, que usam do templo para ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que não há fariseus, que não há mestres da lei, que não há notáveis do povo, que eram pessoas boas e que se dedicavam a isso. Por exemplo, nós sabemos que Nicodemos, que José de Arimateia, eram fariseus e eram partidários de Jesus. Eles eram o que seriam cristãos. Então, havia, é claro, pessoas no templo que tinham o templo como casa de oração, que exerciam a religião sacrificial dos judeus de forma pura, de forma realmente a buscar a Deus. Mas havia ali um grupo de pessoas que havia se colocado naquele templo para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ser notável do povo. Havia ali um grupo que estava disposto a usar da fé do povo para se tornar poderoso. Não eram todos, mas havia ali alguns grupos. Tanto isso é verdade que alguns desses queriam matar Jesus, mas não conseguiam, porque o povo estava fascinado por ele. Porque ele mostrava uma religião que não caía nessa churumela do sacrifício pelo sacrifício. Sabe,
O Mário de França Miranda, ele fala de uma tentação farisaica, né? E quanto mais eu leio sobre a igreja, mas eu vejo que nós temos a tentação farisaica muito forte hoje em dia na igreja. Muito ter pessoas, né, dando uma ênfase a determinadas regras litúrgicas ou regras de comportamento, de forma a criar uma opressão aos homens e mulheres. Existem pessoas na igreja que querem transformar a igreja numa, vamos dizer assim, num shopping center da fé, né? Algo que compre esse objeto de devoção, compre aquele objeto de devoção, compre não sei o quê, que isso vai fazer aquilo outro, vai ser aquilo outro, né? Às vezes até eu fico meio... O senhor pergunta para mim às vezes, como já perguntaram muitas vezes, Bernardo, quanto é o batismo? Eu olho assim, não, mas você está enganado, eu não posso cobrar de você um batismo. Batismo é um ato sagrado, eu não posso te cobrar um batismo. Bernardo, mas você vai pegar um táxi para vir para cá, para minha paróquia, você vai deslocar o seu tempo, vai ter isso, vai ter aquilo, você não vai ser pago por isso? Olha, vamos separar. Se você quer me pagar um dinheiro pelo meu gasto de tempo, pelo meu transporte, realmente é uma coisa cara e tal, eu até entendo, mas você não vai me pagar pelo batismo. Porque eu não posso cobrar de uma pessoa por um ato religioso. Roberta, paz e bem, sabe, é necessário que a gente entenda isso. Quando Jesus vira aqui e fala assim, vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões, ele não está dizendo que todos que estavam lá eram ladrões, mas que estava dizendo que havia ladrões. E aí é muito interessante, porque a casa de oração, como eu sempre digo, se transforma, paz e bem, se transforma em casa de profecia. Ele ensina no templo o que é certo e nos chama para sair do errado e vir para o certo. E isso é uma atitude de profecia. E eu acho muito importante isso, porque mostra que a profecia é em si um ato religioso. De vez em quando as pessoas dizem assim, Bernardo, mas a profecia, ela parece ser um ato meramente humano, um ato quase assim político ou social. Sim, né? Ela é um ato social, porque a profecia é exercida na sociedade. É político porque ela trata do povo, da vida do povo na cidade, ou no campo, ou no trabalho, ou no operários, né? Sim, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que não seja um ato religioso, um ato espiritual. E é muito interessante porque Jesus usa da profecia para garantir a oração. A casa da profecia sustenta a casa da oração. A casa da oração nos dá força para ser a casa da profecia. É o que eu vivo dizendo. Não existe a fé. A fé em quem acredita em Jesus é uma só, existe uma única fé, uma única forma. É claro que talvez algumas pessoas sejam, vamos dizer, mais atentas ao lado da oração. Algumas pessoas sejam mais atentas ao lado da profecia. Não tem problema. Mas isso não muda a realidade.
que é a realidade onde nós estamos e devemos agir das duas formas. Sabe, vários são os teólogos, vários são alguns papas, inclusive. Eu sei que nem todo mundo que assiste a live é católico, mas os que são católicos sabem da importância do Papa. Eu acredito que os que não são católicos reconheçam que o Papa é um bispo e que tem alguma importância na visão da religião. Né? Alguns papas também falam isso, que a política é a mais nobre das formas de caridade. Mas, Bernardo, mas você tem o corrupto na política. Tem, claro. Ninguém está negando que existem pessoas corruptas na política, até porque isso seria negar a própria realidade do pecado original. Toda e qualquer atividade que nós fazemos é de corrupção por conta da concupiscência criada com o pecado original. Mas se você realmente está disposto, se você realmente está disposta a ter na sua vida o lugar onde você estiver ali rezando para Deus, como a sua casa de oração, se você realmente entende que a casa de oração precisa ser também casa de profecia, e se você realmente está disposto a seguir Jesus, se você realmente está disposta a seguir Jesus, com certeza você irá fazer a sua profecia bem feita, agindo na sociedade de forma correta, incidindo politicamente na sociedade com a forma daqueles que seguem a Jesus, denunciando o que é o erro, mostrando o que é o acerto, chamando aqueles para caminharem juntos com você. E isso vai valer a pena. No fim das contas, essa caminhada será frutífera, será importante. Mesmo que alguns te odeiem, mesmo que alguns não gostem de você, mesmo que alguns te critiquem. Não se preocupa com isso. Né? É como eu estava falando, amanhã, dia da consciência negra, eu vou a uma celebração de uma missa às 18 horas. Né? Certamente há pessoas intolerantes, há pessoas que desconhecem a liturgia da igreja que vão me criticar. Mas eu sei em quem eu depositei a minha confiança, eu sei a quem eu sei que eu devo estar lá. Né? Eu às 18, vai terminar às 19, eu não sei se eu consigo chegar às 19h30. Eu vou tomar uma decisão e vou mandar para vocês, tá? Bom, pessoal, tá na hora, vou me despedir. Quem tiver um tempinho, reza um pouquinho hoje. Minha irmã fez aniversário, né? Felicidade, minha irmã fez mais um aninho de vida. Né? Reza uma oração para ela, Letícia, tá? Pessoal, estamos juntos. Amanhã a gente se vê. Eu depois mando a hora para todo mundo. Para você, deixo a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Roberta está mandando uma bênção para minha irmã. Eu mando para ela, pode deixar. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vivam na casa da oração, vivam na casa da profecia. Beijos e bênçãos. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.